Agora deu. Graça e paz, igreja. Amém? Irmãos, pode se sentar. Vamos ficar à vontade na casa do Pai. E vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Amados, eu estou sentindo Deus nesse lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: eu sinto Deus nesse lugar. Amém? Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixes ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Amém? Irmãos, hoje eu quero começar perguntando: onde está estabelecido a sua vida? Em Israel ou no Egito? Nós conhecemos essa passagem muitíssimo bem. Egito, Israel, escravidão, Moisés, Faraó. São partes da Bíblia conhecidíssimas. Porém, cada vez que a gente lê, nós temos novos ensinamentos. Porque é isso que o Senhor fez aqui. A palavra dele é viva. Se ela é viva, ela não vai te dizer a mesma coisa todas as vezes que você lê. Se vocês prestarem bem atenção na palavra de outros dias, eu vejo muito isso na passagem de Naamã, que o pastor gosta de ler. Ele lê, quando ele
prega sobre essa palavra, eu já vi ele pregar umas 2 ou 3 vezes sobre essa mesma palavra. Eu tenho a impressão de que ele faz parte da guarda de Naamã. Porque quando a gente presta bastante atenção na palavra, quando a gente presta bastante atenção no pregador, a gente entra na palavra. A gente faz parte da palavra. Porque é a palavra de Deus e nós fazemos parte do corpo de Deus. E aí, a gente se pega fazendo parte dessa palavra. Nesse texto, Deus ordena a Moisés que liberte o povo do Egito. O povo vive ali na base da escravidão. Então, é um povo que vive oprimido. Então, Deus ordena que Moisés faça isso. Mas aí Deus falou como? Moisés, vai lá no Egito, tira todo aquele povo de Israel de lá, porque eu quero castigar os egípcios. Eu não gosto do povo do Egito. Foi isso? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque era aprisionado o povo de Israel e era aprisionado o povo do Egito. Porque quem aprisiona também é aprisionado. Quem bate também já apanhou. Porque a gente costuma dizer, por isso é que a palavra de Deus fica sempre mudando os nossos corações quando nós estamos na presença de Deus. Porque se estiver lá fora, ninguém oferece aquilo que não recebeu. Então, se você recebeu o mal, você vai retribuir com o mal. Então, era também um povo aprisionado. Deus queria libertar o povo de Israel da servidão do Egito, mas também queria libertar o povo do Egito da idolatria. Era isso que Deus queria. O que ele fala no verso 5? Alguém ainda está com a Bíblia aberta na mão? O que ele diz no verso 5? Viu? Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Foi isso que ele disse. Porque, irmãos, os egípcios, eles tinham uma média espalhado pelo continente deles lá, uma média de 2.000 deuses. Sendo que 18 deles eram adorados e reverenciados como divindade. E Deus se apressou em tirar o povo do Egito, de Israel, de dentro do Egito, porque tinha muito do povo hebreu que, de tanto conviver com o povo do Egito, já tinha os deuses dele como o seu Deus. Então, estava contaminando todo o povo. Então, Deus ordenou a Moisés que tirasse. Mas Deus sabia do endurecimento do coração de Faraó. Porque era ele mesmo que ia endurecer o coração de Faraó, porque era através disso, dessa rejeição, dele não aceitar e dele não deixar o povo sair do Egito,
é que Deus ia ter a oportunidade de mostrar para o povo egípcio que os deuses dele não serviam para nada. Por isso ele disse que os egípcios iam saber que ele era o Senhor. Amém? E ali, Deus prometeu manifestar o seu poder. E como que ele manifestou o seu poder? Através das pragas. Não era porque Deus queria maltratar o povo. Deus queria tratar. Deus queria tirar eles daquela idolatria. Irmãos, muitas de uma palavra dessa, a gente tem que tirar muitas lições. Uma delas é que nós somos livres. Nós somos livres. João 8,36 diz que nós somos livres por Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu sinto, sem medo de errar, que aqui tem gente que está aprisionado. Porque não é a primeira vez, nesse mês, que entrou o mês de julho, eu estou observando, que o Senhor fala aqui no altar sobre liberdade, sobre livre, ser livre. Pastor Wesley já falou aqui essa palavra e não tem muitos dias. Se não me engano, 2 ou 3 domingos atrás, ele falou sobre ser livre. Nós somos livres. E ele pediu para a gente repetir isso aí embaixo, que nós somos livres. É? Na oração da madrugada, na segunda-feira, no culto da segunda-feira, o pastor Hugo trouxe uma palavra, e lá na hora da explanação da palavra, ele foi falando, o Senhor foi usando, e de repente ele disse: nós temos que observar o que nós estamos cultuando. Eu não me lembro bem, mas eu guardei isso bem. O que nós estamos cultuando. E o Senhor não fala nada em vão. Ele não joga, ele não pega uma palavra aqui e joga aqui ao vento. O Senhor fala aqui a necessidade da igreja, a necessidade dos seus filhos. É isso que ele fala aqui. Então, nós temos que fazer essas observações quando o pastor está falando a palavra, até porque nós temos que olhar para dentro de nós. Eu digo nós porque eu me incluo nisso. E quem está aqui em cima não está isento. Não tem ninguém aqui em cima falando para vocês. É Deus falando para nós. E isso é maravilhoso. Às vezes vocês falam assim, o motivo da risada era quando eu venho subindo, alguém diz assim, lá vem o cajado. Né? Aí o outro aqui, já vamos apanhar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se é só eu que gosto de sofrer, que para mim não é um sofrimento, é uma honra, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo quando tem um pastor aqui em cima falando algo
que atinge direto em mim. Sabe por quê? Porque eu sei que é Deus falando comigo. É a resposta daquilo que eu perguntei. Um dia eu cheguei dentro dessa igreja, não tem muito tempo, parece que uma semana passada, é isso que eu estava falando do Naamã. Eu cheguei aqui na igreja e eu tinha acontecido algo comigo, e eu fui e falei, eu tentei ajudar uma pessoa. Eu precisava ajudar aquela pessoa. Era uma pessoa cadeirante, que estava doente, precisando de remédio, precisando, sabe, não tinha ninguém para ajudar. E eu bati o telefone para cima e eu comecei a ajudar, que naquele momento eu não podia ajudar. E aí alguém mandou um recibo na minha conta e falou assim, Vera, eu mandei esse dinheiro na sua conta para você ajudar o seu amigo. Eu fiquei muito feliz, eu agradeci a Deus, falei, muito obrigado, Senhor, isso é resposta de oração, porque eu estava aflita. Mas aí eu fui procurar a pessoa, e eu não achei mais. A pessoa não estava no lugar que eu tinha deixado, ninguém sabia para onde tinham levado, o telefone dessa pessoa não atendia, e eu, sabe o que eu fiz? Deixei o dinheiro lá na conta. Falei, acabou, não achei. Aí eu sentada lá em casa, eu falei, você sabe de uma coisa? Eu vou pegar esse dinheiro e vou ajudar uma outra pessoa. Só que, irmãos, aquele dinheiro era daquela pessoa que eu pedi. Eu não tinha que mexer naquele dinheiro. Mas eu ia fazer isso. Quando eu cheguei aqui na igreja, isso foi na terça-feira de tarde, acho que foi numa terça, né, que você pregou, ou foi domingo, parece. E eu fui e falei assim, eu lembrei do dinheiro que estava na conta. Falei, Senhor, eu vou dinheiro para aquela outra família lá. Não vou mais procurar ninguém, não. Não dei a menor importância para o assunto. E aí, quando eu cheguei aqui, a palavra falou sobre Naamã. Mas não falou sobre Naamã, sobre a lepra. Que é a vertente mais conhecida do texto, é da lepra. Ele não falou da lepra. Ele falou do... Exatamente, não sei nem repetir o nome. Que pegou a prata e o ouro, né? Que não era dele. E aí ele falou, se você pegar, se você ficar com ele, a doença dele vai passar para você. Foi mais ou menos isso. Foi, não foi? Eu estava ali sentada, ouvindo. Falei, nossa, Senhor, isso é porque eu ia ajudar outra pessoa. Você já imaginou se eu tivesse falado que ia gastar esse dinheiro? Mas sabe por quê, irmãos? É porque o Senhor te responde quando você pergunta. Gente, tem gente que fala assim, não vou na igreja, porque todas as vezes que eu vou na igreja, estou sendo... Como que é a palavra? Exatamente. Eu estou sendo o alvo. Tudo que fala vem direto em mim. Irmãos, glória a Deus por isso. Dá glória a Deus. Pula para cima. Sabe? Agradece o Senhor falando com você. É o Senhor respondendo a sua oração. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que orar. E nós temos que esperar a resposta. Nós não temos que sair correndo
como se Deus fosse o nosso empregado correndo atrás de nós, com a bênção na mão, entregando para nós. Não é assim que funciona. Vamos esperar o Senhor falar. E o Senhor fala tanto comigo dentro dessa igreja que se eu fosse contar aqui, nós íamos passar aqui até de noite, até de madrugada. Que de noite já está. Nós íamos até de madrugada. A última foi que o Cleito saiu correndo atrás de mim com a Bíblia aberta na mão. Porque ele não me respondeu durante a palavra. E eu perguntei, e eu falei, Senhor, estão dizendo, me falaram isso, isso e isso. Quer dizer, pessoas que você ama, lança a palavra contra para você. E eu fiquei sem entender aquilo. Falei, Senhor, eu não acredito nisso, que eu sou isso. O Senhor fala comigo, porque se o Senhor não falar, eu vou entender que eu sou isso. E eu não vou voltar mais aqui. Eu vou fazer o quê aqui? Sabe por que ele não falou, irmãos? Porque não é na hora dele. Não é na hora sua. Não é na hora minha. O que o menino falou aqui na hora da oferta? Tem tempo. Tem tempo para tudo. E eu saí de dentro da igreja. Quando eu vi, terminou o culto. E eu já entrei no culto e eu não vi o pastor. Não vi o pastor, não vi a pastora, não tinha ninguém aqui. Só estava nós aí, os irmãos. Aí depois, acho que chegou o pastor Walter, que foi ele que falou nesse dia. E eu falei. E eu já cheguei, assim, quando você está ferido, irmão, você chega, você já vê tudo errado, você já critica. Eu falei, igreja sem pastor, como que o senhor vai falar com a gente? Mas quando ele quer falar, irmãos, se ter pastor, não. Ele usa uma criança. E aí, quando eu saí de dentro da igreja, quando terminou o culto, o irmão falou assim, amém, está encerrado o culto. Eu fiquei sentado, olhando. Sabe, eu falei, será? Que quem falou tinha razão? Aí eu olhei para os lados e eu falei assim, é isso mesmo, Senhor? A irmã Vera Pontes, ela fala que eu pareço muito com Pedro. As minhas atitudes parecem muito com Pedro, o apóstolo Pedro. E eu falei, isso mesmo, Senhor? Acabou? Então tá, vou embora. E eu saí. E eu saí rápido. Eu saí rápido mesmo. De repente, eu estou escutando atrás nas minhas costas, irmã Vera. Eu falei, ai, ainda tem mais essa. Virei. Falei, oi. O Cleito com a Bíblia aberta na mão. Para te falar a verdade, naquele dia, acho que eu nem tinha visto o Cleito, de tão atordoada que eu estava. Ele com a Bíblia aberta na mão e falou assim, irmã Vera, espera aí um pouquinho. Aí eu parei, ele falou assim, o Senhor mandou eu ler para você Isaías 41, verso 10. Quem achou Isaías? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, sustento com a destra da minha mão fiel. Amém? Glória a Deus. Foi isso que o Senhor falou para mim. Não falou aqui dentro da igreja, falou lá fora. Não falou durante o culto, falou quando já tinha encerrado lá fora. Sabe por quê, irmãos? Porque eu pedi. Então ele responde, não se sinta açoitado, se sinta privilegiado. Quando o pastor Walter falou a parte de Naamã, que depois eu contei para as irmãs, eu comecei a rir. Mas eu não ri pelo castigo, eu ri
pela bênção do Senhor, responder o que eu tinha perguntado para ele. E é isso que a gente tem que fazer durante a nossa vida de cristão, a nossa trajetória de cristão. Ter um relacionamento com Deus. Vocês acham que o povo hebreu, quando saiu do Egito, foi porque Deus falou assim, não, está na hora, vamos tirar esse povo daí. Primeiro, o povo hebreu suplicou a Deus. Eles oraram a Deus, suplicou a Deus e pediu para o Senhor mandar alguém para tirar eles daquela escravidão. Então, irmãos, o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você é que Ele ama todos nós. Seja hebreu, seja egípcio, seja crente e seja incrédulo. Sabe por quê? Deus tem a esperança que quem é incrédulo, um dia vá crer. Ah, irmã Vera, por que ele tem esperança? Ele não pode fazer tudo? Ele pode. Mas não depende dele sozinho. Eu tenho que aceitar. Porque eu tenho livre-arbítrio. Porque se dependesse só da vontade de Deus, ninguém ia ficar nesta terra no juízo final. Vocês não entenderam o que eu falei. Eu vou repetir. Se dependesse só da vontade de Deus, ninguém ficaria para trás no juízo final. Aleluia! Porque se dependesse só dele, todos nós íamos para a glória. Infelizmente, não somos todos que vamos. Eu quero ir. Quem quer ir mais aqui? Todos nós estamos trabalhando para ir. Todos nós estamos aqui na igreja porque a gente quer ir, né? Mas nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E às vezes eu falo, gente, eu acho que Deus se arrependeu de ter dado livre-arbítrio para o homem. Porque o povinho que não sabe trabalhar com esse tal de livre-arbítrio. Porque tem hora que você toma cada decisão que você fere diretamente a Deus. E isso não é privilégio só de quem está lá fora, não. Somos nós aqui dentro também. Nós tomamos decisões, tem hora que só Jesus para iluminar a cabeça da gente. Mas a boa notícia é que nós nos propomos, nós que estamos aqui, nesta noite, e quem está ouvindo em casa, nós decidimos aceitar, nós decidimos caminhar com Cristo. E a partir desse momento que nós decidimos, então Deus está sempre do nosso lado. Por quê? Porque nós decidimos. O nosso livre-arbítrio trabalhou para esse lado, para decidir que nós vamos caminhar com ele. Diferente de Faraó, que o livre-arbítrio dele não deixou ele aceitar. Ele não aceitou. Então, nós temos, quando a gente estiver no sofrimento, quando ele estava no sofrimento, ele lembrava, ele dizia, ó Moisés, fala para o seu Deus. Olha o que ele dizia. Fala para o seu Deus. O coração dele estava tão duro que ele não conseguia nem falar direto com Deus. Então, irmãos, eu te convido a falar com Deus. Fala
diretamente com Deus. O que você está precisando? O que você está querendo? O que está te faltando? Onde você está amarrado? Onde você está aprisionado? Tem pessoas que estão aprisionadas. Porque, irmãos, existe muita forma de nos aprisionar. Nós nos aprisionamos e ficamos escravizados pelo pecado, pelo tempo, pelo dinheiro, pela mentira, pelo passado. São tudo coisas que nós não desprendemos da nossa vida. O Senhor está dizendo para vocês, seja livre, seja livre. Você é livre, eu te fiz livre. Mas por que vocês estão aprisionados? A vida financeira tem hora que aprisiona, a gente aprisiona nessa tal de vida financeira, irmãos, e a gente fica patinando nela. Vamos falar com o Senhor, vamos sair dessas amarras. E eu quero falar uma coisa para vocês. Tem pessoas aqui que está precisando observar, vou usar as mesmas palavras do pastor. Tem que observar o que vocês estão cultuando. Porque tem coisas que a gente passa a cultuar e vira Deus. Ah, mas eu não tenho nenhuma imagem de santo na minha casa. Mas vocês têm aquilo que vocês tinham antes de entregar a vida para Jesus e diz assim, ah, mas isso aqui não tem importância. Isso aqui é herança da minha mãe, é lembrança da minha mãe. Irmão, joga essa lembrança fora, se livra dela, desamarra dela. Isso é um cativeiro. Lembrança. Ah, minha mãe já morreu, faz tantos anos. Joga fora mais rápido ainda. Não deixa essas coisas te aprisionar. Tem gente que fica aprisionado. Ai, comprei um carro bonito e alisa. Hoje eu não vou na igreja porque eu vou dar uma limpada no carro, por dentro, por fora. Limpa não, irmão. Vem com ele sujo para a igreja, vai com ele sujo para o serviço. E um dia Deus vai preparar o dinheiro, você manda lavar. Larga de ficar grudado nisso, que isso é coisa da terra. Vamos soltar as amarras. Tem gente que está com amarras. E eu queria pedir para vocês, quem está com essas amarras, vem chegando para esses bancos da frente, que nós vamos fazer uma oração para desamarrar, para sair dessa escravidão. Porque Deus quer libertar vocês hoje. Deus precisa abençoar vocês. Ele quer. Ele tem prazer em abençoar vocês. Em abençoar nós. Acontece que ele entrega a bênção na mão do anjo. Leva. Quando chega aqui, vocês estão atados, acorrentados, aprisionados. O anjo volta com a bênção. Essa bênção vai ser dada para outro? Não, essa bênção é sua. Mas enquanto você não desatar, você não vai receber. Então, vamos chegando para os bancos da frente, vamos desatar, vamos desamarrar essa vida financeira, sabe? Nós somos um povo que estamos numa batalha, nós estamos numa construção, nós não podemos ter a nossa vida amarrada, nós não podemos estar escravizados. Nós temos que estar com as nossas, principalmente as nossas finanças liberadas. Porque senão nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas também tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo. Você é escravo do tempo, irmão. Vocês são aprisionados pelo tempo. Vai chegando também. Vamos encostando para receber a oração. Vamos desatar, vamos desamarrar, vamos fazer tudo que tiver que fazer. Vamos aproveitar que estamos na casa do Pai.
Ele está aqui para desamarrar todos nós. Amém? Então, quando você orar, preste atenção na resposta. Quando vocês entrar aqui na igreja, a pastora, outro dia, eu achei engraçado ela falar. Ela falou que quando eu estou ali, o pastor está pregando aqui a palavra, eu estou ali e eu fico assim, né? Fico balançando a cabeça. Sabe o que é isso, irmão? É que isso significa que eu estou prestando atenção, que o Senhor está me respondendo e que eu estou entendendo o que Ele está me falando. Porque não adianta eu ficar aqui, sentada, olhando, sem entender nada. Como que eu vou ser abençoada se eu não entendi o que Deus falou para mim? Se eu não entendi o que Deus quer fazer na minha vida? Vamos ficar de pé? Hoje, quando eu estava preparando essa palavra, que não adiantou, não tem quase nada do que eu falei aqui, o pastor falou comigo. Naquela hora que ele falou comigo, eu falei, Senhor, não, eu só sei do capítulo e do versículo. E eu não sei de mais nada. Não consegue, eu não consigo fluir. O que é que eu vou falar? A resposta dele é imediata. O pastor nunca fez isso. Hoje ele orou por mim, eu lá na minha casa, e ele nem sei aonde estava. E aí, quando ele orou, as coisas clarearam, e o Senhor falou, não é você, é o Espírito Santo. Então, fiquei tão feliz quando eu entrei, e eu achei que nós íamos orar pelo espaço, pelo templo, de início. E aí, juntaram os intercessores lá, o Cleita, a Clarice, já oraram, não, vamos orar. É você que está na palavra, vamos orar para você. E eu acho que eu passei para vocês a mensagem que o Senhor queria que vocês soubessem. Amém? E eu quero pedir o pastor para fazer essa oração de libertação para nós, pastor. E eu vou descer, porque eu também preciso. Eu quero estar com os meus irmãos lá embaixo, recebendo essa oração. E é isso que o Senhor tem para vocês nessa noite. Amém? Glória a Deus.